Olá pessoal, professor Felipe Rodrigues, curso de administração da UFPR, disciplina de métodos quantitativos 1. Hoje nós vamos falar a respeito de teoria de decisão e em particular a gente vai falar sobre árvore de decisão, considerando uma parte importante da metodologia, que é o chamado teorema de Bayes. A primeira parte do vídeo, então, vai ser o teorema de Bayes e a segunda parte do vídeo vai ser a árvore de decisão. Vou pegar aqui um exercíciozinho que a gente vai trabalhar em sala de aula, baseado no livro do Render, Ster e Hanna, chamado Quantitative Analysis for Management, da Prentice Hall. É um livro super completo, muito bom, vale a pena vocês investirem aí um pouquinho para ter ele na biblioteca de vocês. Enfim, a Beatriz Rodrigues é uma empresária interessada em expandir o negócio. Ela tem uma fábrica de leite de soja chamada Acme Leites Alternativos Limitada e ela gostaria de lançar um novo produto. Para tal, ela precisa decidir se ela vai expandir sua produção. Ou seja, ela constrói uma nova fábrica grande, ela constrói uma fábrica pequena, ou ela desiste dos planos de expansão e continua dentro da escala atual que ela tem. A Beatriz e a equipe dela entendem que o mercado brasileiro é instável, mas que basicamente existem duas alternativas aí do mercado. Um é o que o mercado aceita o novo produto e o outro é que o mercado recusa o novo produto. Eles fizeram uma série de cálculos e eles perceberam que em termos de fluxo de caixa, essas duas alternativas de cenários e as alternativas de decisão que eles têm, ficaria mais ou menos igual a essa tabelinha que nós temos aí. A gente tem as alternativas de decisão, que são construir uma planta grande, construir uma planta pequena e não fazer nada. E a gente tem os cenários, ou o que a gente chama de estados de natureza, que são fazer o mercado recusante e o mercado aceitante. No caso dela construir uma planta grande e o mercado aceitar o produto dela, o que vai acontecer? Eles vão ter uma expectativa de retorno aí de R$200 mil. Por outro lado, se ela construir uma planta grande e o mercado for recusante, eles vão ter um prejuízo de R$180 mil. No caso de uma planta pequena, o mercado aceitando o produto, eles vão ter um retorno de R$100 mil, e se o mercado for recusante, eles vão ter, no caso, um prejuízo de R$20 mil em construir uma planta pequena. Se eles não fizerem nada, não vai ter nenhum impacto no fluxo de caixa da empresa. Então, para quaisquer um dos estágios de natureza, o retorno é zero. Bom, a gente tem que ajudar a Beatriz a tomar a melhor decisão, né? Para a gente tomar uma decisão, vamos dizer assim, mais bem elaborada e com método, e que a gente consiga rastrear e consiga fazer análise de sensibilidade, enfim, a gente precisa de utilizar o que a gente chama de um método que seja probabilístico. E a árvore de decisão talvez é o mais conhecido, o mais prático e extremamente útil. Tanto por ele ser gráfico, como por ele englobar todas as possibilidades de um processo de tomada de decisão. Ele pode ter N etapas diferentes, assim como a gente consegue facilmente moldar o nosso modelo para rodar N possibilidades diferentes. Vejamos então. Quando a Beatriz e a equipe da Acme pensaram em atribuir as chances, eles descobriram que eles não tinham muito embasamento e eles chegaram à seguinte conclusão: tem 50% de chance do mercado aceitar o produto e 50% de chance do mercado rejeitar o produto. Essas duas probabilidades, vamos dizer assim, são um pouco em cima do muro, talvez sejam mais intuitivas do que qualquer outra coisa, mas já é um bom começo. O que vai acontecer? Tendo em vista que a gente sabe
qual os retornos esperados e a gente tem as probabilidades, a gente consegue encontrar o que na metodologia de árvore de decisão a gente chama de valor monetário esperado. O valor monetário esperado é exatamente a ponderação da probabilidade de cada uma das decisões em relação aos seus retornos esperados. Vamos trabalhar isso um pouco mais para frente. Um outro interessante também é que a Acme foi procurada por uma empresa de pesquisa de mercado e eles comentaram que, olha, realmente, uma pesquisa de mercado pode ajudar a identificar melhor se o mercado vai aceitar ou rejeitar o produto novo que a Acme está querendo lançar. E, nesse caso, essa pesquisa foi indicada como tendo um valor aí de R$10.000. É um valor elevado, tanto é que vocês podem ver 5% do incremento de fluxo de caixa que a empresa teria, né, no caso de construir uma planta grande e o mercado aceitar o produto. Então não é simples de aceitar fazer essa pesquisa. Né? Bom, ainda tem um outro ponto importante, é que como toda pesquisa de mercado, ela é mais uma sugestão de comportamento do mercado do que uma certeza. Isso tem a ver com o que a gente está trabalhando, que é a questão do risco. A árvore de decisão é um processo, um método quantitativo que trabalha com risco. E aqui a gente pode apresentar, não só a gente tem o risco no formato de probabilidades para o mercado aceitar ou rejeitar, como a gente também tem aqui para a nossa pesquisa de mercado, que indica o seguinte. Olha só o que eles falaram para ela. As pesquisas de mercado que têm um resultado positivo para um lançamento de produto previram com sucesso o mercado aceitante em 70% das vezes que eles realizaram as pesquisas. Ou seja, pensa aqui comigo. Quando a empresa de pesquisa de mercado faz uma pesquisa de mercado e essa pesquisa ela tem um resultado positivo, significa que depois, quando você lança o produto, em 70% das vezes, o mercado de fato foi favorável, de fato aceitou esse novo produto. Por outro lado, quando o mercado é desfavorável para um novo produto, quando a pesquisa indica um mercado desfavorável para outro produto, 80% das pesquisas previram corretamente resultados negativos. No caso negativo, ainda é um pouco mais preciso. Quando a pesquisa de mercado mostra que o mercado vai rejeitar um produto, 80% das vezes, quando o produto é lançado, realmente o mercado rejeita. Bom, vamos ajudar a Beatriz a tomar uma decisão. Eu abri aqui uma planilha de Excel para a gente poder conversar a respeito de um ponto importante. A gente está trabalhando aqui com uma árvore de decisão que tem algumas etapas, sendo que a primeira delas vai ser a questão de realizar ou não a pesquisa de mercado, e a segunda delas, se o mercado vai aceitar ou rejeitar o produto. Toda vez que a gente trabalha com probabilidades, e uma probabilidade impacta na probabilidade anterior ou seguinte, a gente vai trabalhar um conceito chamado de probabilidade condicional, probabilidade posterior, também conhecido como teorema de Bayes. Existe uma fórmula para o teorema de Bayes. A gente não deve dar tanta ênfase para a fórmula necessariamente agora. O que eu vou querer mostrar para vocês é que nós, como administradores, a gente tem essa tendência a gostar de usar o Excel, e realmente o Excel é uma ferramenta poderosa. Eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve aí, o caso do teorema de Bayes, para revisar essas probabilidades, tendo em vista que uma é condicionante da outra. Eu estabeleci aqui o seguinte, que o estado de natureza A significa um mercado aceitante. Ou seja, quando eu tenho o total das minhas possibilidades, dos meus estados de natureza, eu tenho aqui A e A', ok? A significa um mercado aceitante, B significa um mercado rejeitante. Esses são os meus estados de natureza. A probabilidade condicional, ou seja,
quando eu tenho a minha primeira probabilidade e em seguida eu vou ver o meu estado de natureza, o que eu estou comentando aqui é que eu nomeei B como sendo um resultado positivo. Veja o seguinte, a pesquisa tendo um resultado positivo. O que significa a probabilidade condicional? Qual então é a probabilidade de a pesquisa dar um resultado positivo, sendo que o mercado foi aceitante? Certo? Essa é a probabilidade condicional. Eu vou multiplicar ela pela minha probabilidade anterior, ou seja, qual é a probabilidade que de fato a equipe tinha anteriormente, no início do processo, e aí eu vou encontrar o que a gente chama de probabilidade conjunta. Observem aqui que eu não estou usando nenhuma notação matemática, estou usando a notação simplificada. A probabilidade conjunta é a probabilidade de ocorrer B, no caso um resultado positivo, e ocorrer A, um mercado aceitante. Do mesmo modo que eu também tenho a probabilidade de ocorrer B e ocorrer também um mercado, né, o resultado alinha, o estado de natureza alinha, que seria o mercado rejeitante. Ou seja, somando as duas probabilidades, eu tenho a probabilidade de ocorrer B, que é a probabilidade do resultado positivo. Tendo esses dados, eu consigo chegar na minha chamada probabilidade posterior, ou seja, qual é a probabilidade de ocorrer um mercado aceitante, sendo que a minha pesquisa resultou em um resultado positivo. Vejam que isso daqui é muito diferente de probabilidade de B, sendo que A. Aqui eu estou trabalhando com probabilidade de A, sendo que B. Ocorre um mercado aceitante, sendo que a minha pesquisa foi um resultado positivo. Como que nós vamos conseguir essa fórmula aqui no caso? A gente vai multiplicar então, a gente vai dividir a minha probabilidade conjunta, probabilidade de B e A, pela minha probabilidade total de B. E a mesma coisa quando eu quiser um estado de natureza no mercado rejeitante. A probabilidade do mercado rejeitante, sendo que a pesquisa foi positiva, vai ser igual à probabilidade do meu mercado positivo e a probabilidade do meu mercado rejeitante, veja que aqui é o alinho, dividido pela probabilidade total de ocorrer um resultado positivo. Bom, aqui a gente está falando tudo muito matematicamente. Vamos então trabalhar o nosso exercício. A revisão da probabilidade considerando o resultado positivo, ou seja, eu vou pegar aqueles dados que eu tenho no meu exercício que está aqui embaixo e vou revisá-los, tendo em vista que são probabilidades condicionais. No meu estado de natureza, então, eu defino o seguinte: se a minha pesquisa teve um resultado positivo, esse vai ser o meu primeiro trabalho em termos de identificar as probabilidades posteriores. Eu defino que o estado de natureza é um mercado aceitante, MA, ou um mercado rejeitante. A probabilidade condicional, portanto, é a probabilidade do resultado da pesquisa ser positivo, sendo que o mercado foi aceitante. Vejamos o seguinte. O que é que nosso exercício fala? Ele comenta o seguinte, olha, as pesquisas de resultado positivo previram com sucesso o mercado aceitante em 70% das vezes. Pesquisa